Eu, fazendo um breve relato dos fatos, trata-se de um processo, uma reclamação trabalhista, que fora proposta por um proprietário de uma empresa de inseminação artificial e venda de insumos e adubo, pedindo vínculo de emprego com os recorridos e recorrentes adesivos, no caso dos meus clientes, que nós estamos representando os interesses deles nesse processo, no caso desse recurso. Nos afigura a seguinte hipótese: o que aconteceu na audiência de instrução e por isso a minha fala aqui durante o recurso. Na audiência de instrução, por ocasião da audiência de instrução que foi online, não puderam se fazer presente duas testemunhas que nós iríamos levar enquanto a empresa. Duas testemunhas nossas não puderam se fazer presentes. Uma porque não recebeu a carta convite, mas não pôde se fazer presente presencialmente, que apesar da audiência ser online, a presença das partes era obrigatória lá na audiência. E essa recebeu a carta convite, mas não se fez presente porque ela era de outro estado. E a outra testemunha, que também se fez ausente, estava passando por um procedimento cirúrgico. As duas nossas testemunhas que nós iríamos ouvir. Uma não se fez presente porque estava em outro estado, e a outra não se fez presente porque passava por um processo cirúrgico, e não obstante também fosse de outra localidade. Levamos a carta convite na audiência de instrução e, nesta ocasião, pedimos ao juiz a designação de oitiva por carta precatória, já que a obrigatoriedade da presença, não havia a faculdade de participação online, aquela testemunha de fora para ser ouvida por carta precatória e aquela testemunha que estava passando por um procedimento cirúrgico, naquela ocasião não seria ouvida em nenhuma circunstância, nem por carta precatória e tampouco mesmo que fosse a possibilidade de ser feito online. Lamentavelmente, entendeu o louvado juiz de primeira instância que estaria preclusa aquela possibilidade, quando, na verdade, sabemos que não estão, porque a CLT expressa em dizer que as provas são levadas em audiência. E, na ocasião, nós levamos a carta convite comprovando a convocação das testemunhas que se faziam ausentes. Em função disso, naquela audiência, fizemos o pré-questionamento da nulidade por cerceio de defesa, ressalvando que esta nulidade, para ser reconhecida, na hipótese de prejuízo, dado o princípio do pars nullius sans grife, que é o regente do processo jus laboral. Feita esta ressalva antipreclusiva, que foi renovada em sede de alegações finais, também com fito antipreclusivo, por ocasião do recurso ordinário, o que aconteceu? A sentença, e andou bem nesse ponto o juiz, andou bem, julgou que não existia vínculo de emprego, porque de fato os pressupostos do vínculo de emprego não estão presentes. E julgou improcedente o reconhecimento do vínculo de emprego. Ora, diante da improcedência do reconhecimento do vínculo de emprego, surge um hiato processual muito interessante nesses autos. Qual que é o hiato? Nós temos uma nulidade por cerceio de defesa manifesta, porque data máxima vênia não se pode indeferir a expedição de uma carta precatória se no processo do trabalho as provas são levadas em audiência. Isso é pacífico na jurisprudência, na doutrina, na lei, na CLT, que é o processo justo laboral expressa nesse sentido. Não se pode indeferir essa oitiva de prova à guisa de aplicação supletiva do Código de Processo Civil, se a norma expressa da CLT. Então, nós temos ali fincada essa nulidade processual. Porém, uma nulidade processual para ser reconhecida em caso de prejuízo, que até este momento nos autos não há o prejuízo, dado a ação ter sido julgada improcedente, o vínculo de emprego não ter sido reconhecido. Esta foi a nossa alegação, no sentido de que, em se mantendo a sentença de improcedência, se torna, ao nosso sentir, desnecessário, do ponto de vista processual, que exista uma reabertura de instrução para a colheita de provas e tal, já que o vínculo foi indeferido e de mérito a questão foi sepultada. E a nós nos parece que sim, a hipótese está mais do que comprovado, andou bem o juiz, eu repito, embora processualmente houve um erro improcedendo, ele fez justiça no mérito da decisão.
Essa situação é uma situação bem simples, desses casos que se repetem às vezes na justiça laboral e que, infelizmente, causam, inclusive, um danodo para a justiça do trabalho, em algumas circunstâncias. Por quê? É uma fazenda, é um casal de idade, já idade avançada, tem uma pequena propriedade rural, que explora ali leite, essas situações assim, gado de corte, mas um pouco de coisa. Tem 2 funcionários na fazenda, 2 empregados, um peão e o outro que produz leite, 2 pessoas. Em dado momento, eles contrataram essa empresa do reclamado, uma empresa registrada na junta comercial, diga-se, uma empresa, um registro, com CNPJ, prestadora de serviços. Quais serviços? Inseminação artificial, que era feito ali, uma média de uma vez por mês, ele ia na empresa fazer serviço de inseminação artificial. Ora, e sendo que, e aí vamos para a prova dos autos, porque tem o princípio da prevalência da prova, da prevalência da primazia da realidade. Sendo que o que a prova dos autos e a realidade for demonstrada, e por isso andou bem a sentença monocrática. Ora, essa empresa, que está documentalmente comprovada que existe, que todos os pagamentos foi feito mediante emissão de nota fiscal e pagando para a empresa. E foram pagamentos pelo serviço, pela prestação de serviço de inseminação artificial. Essa empresa, que fora contratada com esse objetivo, de repente, o proprietário da empresa, passado algum tempo, propõe essa ação trabalhista, qual a surpresa, pedindo que seja reconhecido um vínculo de emprego de gerente desta propriedade rural, de 2 empregados. Ora, veja que foge a qualquer parâmetro de razoabilidade, mas vamos falar dos requisitos do vínculo de emprego lá do artigo 3º da CLT, dos pressupostos fáticos jurídicos do vínculo de emprego. Primeiro deles, pessoa física não há, mas ele pode ser superado pelo princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ok, mas ele precisa ser superado à lume de outros fatos que o corroborem essa superação, quando nessa hipótese é o contrário. Então, nós temos ali a prevalência da prova documental, que é a existência da empresa, os pagamentos feitos em nome da empresa, a afastar a noção de pessoa física, a quebra da pessoalidade. Ficou claro, Excelência, da prova testemunhal que nós tivemos a oportunidade de colher nos autos, ficou claro. A testemunha testemunha compromissada, ouvida em juízo, deixou claro que se era necessário contratar diarista na fazenda. Contratei muitas vezes para trabalhar quando o senhor não ia fazer a inseminação. Ligava para o doutor, que é o reclamado, e contratava. Tinha autonomia e eu mesmo contratava na parte da inseminação. Ou seja, nem a prestação de serviço de inseminação para o qual, de fato, a empresa foi contratada, era prestada pessoalmente. Nem naquilo que foi para o que ele foi contratado, ele prestava pessoalmente. Então, não há de falar em pessoa física, não há de falar em pessoalidade. Mas, para além disso, Excelências, ele falou que ia lá, em média, uma vez por mês, que fazia compras na cidade para atender o casal de idosos. Que gerenciamento é esse? E se de um lado não ficou provado os pressupostos do vínculo de emprego pelo trabalho prestado diretamente ao reclamado, aos reclamados, de outro lado, ficou prestado que essa empresa tem sim uma série de atividades, além da inseminação artificial. As testemunhas provaram, e a própria testemunha do reclamante. Veja, a testemunha que o reclamante trouxe em juízo, senhor, indagado se tinha conhecimento sobre quais produtos o reclamante vendia, respondeu a testemunha, Tecnobloco, porque ele também era representante das empresas Tecnobloco, Nutrição Animal. Ele vendia ali para os fazendeiros da Areal, os fazendeiros que estavam na localidade, os vizinhos do reclamado, recorrente no caso, e ao mesmo tempo recorrido. Peço vênia para fazer mais uma citação do testemunho do senhor.
indagaram se o recorrente vendia produtos da Tecnobloco Nutrição Animal em outras fazendas. Olha o que a testemunha respondeu. Com certeza, né? O produto dele não tem como ele vender só para uma fazenda. Tem que vender para várias fazendas, senão tem como ele trabalhar. Quer dizer, como é que o reclamante vem para a Justiça do Trabalho, proprietário de uma empresa que faz serviços de inseminação artificial, que faz trabalhos de venda de nutrição animal, que comercializa para vários fazendeiros, de repente vem e pega um casal de idade para propor uma ação de gerente, pedindo vínculo de emprego. Data máxima vênia, esse tipo de ação não faz bem. Não é bom que exista esse tipo de processo. Que desmerece, não dignifica a Justiça do Trabalho. E inúmeras outras coisas que ficaram provadas em relação à ausência de subordinação, vários outros testemunhos. Veja, a testemunha indagado se havia presenciado o recorrente recebendo ordens dos recorridos. Não, nunca teve, nunca tive presente. Quer dizer, aquele trabalhador que era empregado da fazenda nunca viu o pretenso gerente da fazenda recebendo algum tipo de ordem do empregado. Então, assim, não há prova dos pressupostos do vínculo de emprego. Por outro lado, é um casal, uma propriedade rural pequena, com 2 empregados com carteira assinada que estão lá fazendo, que é o que precisa numa propriedade rural dessa. Propriedade rural que tem gerente é propriedade rural grande. Propriedade rural com grande produção de porte, com vários empregados, aí precisa ter gerência. Mas o reclamante, no caso, data máxima vênia, tinha uma empresa registrada em seu nome, fazia vendas, tem inúmeras notas fiscais que foram juntadas aos autos. Por tudo isso, nos afigura que é o caso, sim, de improver o recurso do reclamante, porque não há prova dos requisitos do vínculo de emprego, e, de outro lado, ficou mais do que provado que ele não era empregado. Ele tinha uma empresa, que ele fazia serviço de inseminação artificial e vendia para outros ambientes, para outros proprietários rurais. Então, improver o recurso do reclamante, e dado o improvimento do recurso do reclamante, haver como prejudicado o recurso ordinário adesivo do reclamado, suscitando aquela, de fato, existente nulidade processual por cerceio de defesa. Esse é o nosso entendimento e isso que nós viemos sustentar na tribuna. Até porque, para que, por economia processual, para que a justiça não perca mais tempo com casos como esse, para que as coisas caminhem, para que outros casos relevantes, de fato, venham a ser dirimidos e tratados pela Justiça do Trabalho. E não se perca tempo com uma situação como essa de um trabalhador que, data máxima vênia, não andou bem de propor essa ação na Justiça do Trabalho. Fez da Justiça do Trabalho uma loteria, data máxima vênia. Então, por todas essas razões, é a primeira vez que eu sustento perante essa turma no tribunal, mas eu fico muito feliz de ter essa oportunidade e digo a vossas excelências, de fato, nesse caso, não se trata, a justiça se fará improvendo o recurso reclamante, a justiça se fará dando paz de espírito aos reclamados e colocando um fim nessa controvérsia. Porque, de fato, é um senhor, é uma senhora, 2 proprietários rurais, numa fazenda pequena, e que estão aflitos, porque, a rigor, a vultosidade desse processo, sabe, não tem condições econômicas. São essas as razões. Muito obrigado pela oportunidade de falar a vossas excelências, foi uma honra.